Olá, Luciana Medeiros, estou aqui. Excelentíssimo Franco Júnior, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aí, da gente bater esse papo. Fazia tempo que nós estávamos armando a possibilidade desse bate-papo e hoje deu certo, que bom. Certo. Então, gente, Franco Júnior, especialista em comunicação, palestrante, treinador de pessoas, apresentador em grandes eventos, tem também um canal do YouTube, te aconselho a seguir, Comunicar Transforma, e também criador do método PAC. Certo? Exatamente isso. Que é o programa de avançado de comunicação para vendas diretas. Então, você que está aí no segmento, vale a pena conhecer. E a sua missão de vidas é ensinar pessoas a vencerem o medo de falar em público e fecharem grandes negócios com a comunicação, né, Exatamente isso. Aí a gente vai tentar conduzir o máximo para vendas, tá? E aí você viaja bastante, visita empresas, eventos abertos, em company, e aí o seu contato acaba sendo muito com empresários, vendedores, e assim, para você, o que é vendas? A venda é toda a possibilidade que nós temos de transmitir uma mensagem visando um ponto de vista, visando um produto, visando a prestação de serviço, convencer a outra pessoa daquilo que falamos e fechar um negócio que seja bom para os dois. Uma venda bem feita é aquela venda que é boa para a Luciana, que é boa para mim, que é boa para você, que está nos assistindo. Se só um lado ganha com aquela venda, é uma venda ruim. E essa venda ruim não vai ter recorrência, ou seja, não vai comprar de novo daquela empresa, não vai comprar de novo daquela pessoa. E isso é uma encrenca. Por isso tem a venda ruim e a venda boa. E a venda boa é a venda que todo mundo ganha. É o ciclo, né? Gera um ciclo de prosperidade, volta a fazer negócios, gera amizade, gera indicações, né? É verdade. E as indicações todas são importantes, por quê? Porque nós podemos, com as indicações, potencializar o nosso negócio, inclusive num treinamento. Aliás, posso contar? Pode. Nós estamos aqui numa sala onde eu terminei agora o módulo 2 do treinamento Segredos das Grandes Apresentações. Eu disse isso há algumas horas nessa imersão que eu fiz aqui em Belo Horizonte. Nós temos que, como vendedores que somos, e todos nós somos vendedores, nós temos que criar autoridade, ter visibilidade, e nós só conseguimos isso a partir do momento em que nós usamos técnicas, vendemos um bom produto e somos honestos em nossas vendas. Certo. E aí, Franco, dizem a lenda que você foi um adolescente, até o início da adolescência, super tímido. E aí, por que se tornar um especialista em comunicação? O que aconteceu nesse inteirinho? Conta um pouquinho pra gente. Vou contar rapidamente aqui para que você entenda. A Luciana já conhece a história. Eu quero muito que você também conheça essa história. Eu comecei a trabalhar comunicação para ajudar o meu primeiro cliente, o Luiz Carlos. O Luiz Carlos é um garotinho, com 10 anos de idade. A professora chamou para que ele fosse à frente da sala de aula, fizesse uma leitura em voz alta. O Luiz Carlos esqueceu o que ele iria ler, travou. E ele ficou muito nervoso e a professora brigou com ele. Aí o Luiz Carlos fez xixi na calça. Imagina o que é para uma criança. Você que está nos assistindo, de repente tem um filho, tem uma filha, tem um sobrinho, tem uma irmãzinha pequena. Imagina o que é uma criança fazendo xixi na calça na frente dos colegas. Isso foi traumatizante para o Luiz Carlos. O Luiz Carlos ficou uma criança tímida, um adolescente fechado. Então o Luiz teve que primeiro vencer a própria timidez dele. Franco, e o Luiz? O que está fazendo da vida hoje? O Luiz está dando palestras. O Luiz, aliás, é o palestrante de comunicação hoje, que bom, mais contratado do Brasil. Eu me chamo Luiz Carlos Franco Júnior. E eu vivenciei, senti essa experiência desagradável, vivenciei essa experiência desagradável, senti na pele o que é ser tímido, o que é ter que superar a timidez para poder se destacar, alcançar um objetivo. Foi uma autoajuda que eu comecei a estudar comunicação. Aí, Luciana, eu comecei a perceber que existem muitos outros Luizes. Pessoas que de repente não sofreram o mesmo trauma que o pequeno Luiz sofreu, que eu sofri, mas que de repente querem mudar na carreira e a comunicação é deficiente. De repente chega numa reunião na empresa e trava.
não consegue explicar um projeto. E a carreira não muda de nível. De repente é um vendedor que não bate a meta porque não sabe explicar de maneira adequada o produto que vende. Certo. De repente é um professor que a aula é mal dada porque a comunicação dele é ineficaz. Repare, todos nós dependemos de uma boa comunicação. E é por isso que essa lenda, que é uma lenda verdadeira, não é a dita lenda urbana, é uma lenda verdadeira. Eu sim fui uma criança muito tímida. Só que eu vou contar um segredo para a sua audiência. Um segredo para a sua audiência. Vamos lá. Eu ainda sou tímido. O que eu aprendi ao longo desse período foi a controlar essa timidez. O que eu ensino nos meus treinamentos é como você pode controlar a sua timidez. E é possível, porque tem gente que está nos vendo que abre mão de uma promoção, como mesmo você falou, né? Às vezes tem sonho de ter uma oportunidade de ser vendedor, uma oportunidade de ganhos variáveis, incrementar a renda e se trava. É possível? Existem ferramentas para isso? Sim, existem ferramentas e principalmente são ferramentas que já foram testadas, muitas delas de neurocomunicação, ou seja, há uma ciência por trás dessa técnica de controlar a ansiedade, de provocar uma persuasão através de uma boa comunicação, gestos adequados, tom de voz que cria uma conexão maior, principalmente as palavras que vendem mais, que vendem menos. Então tudo isso é comprovado cientificamente que auxilia. Eu fico muito encafifado. Vai amparar, né, a pessoa se sentir mais segura. Exatamente. E a segurança é tudo. Eu fico muito encafifado quando alguém me diz assim, ó, Franco, eu vejo você lá no palco, Franco, você tem o dom da palavra. Mal sabe o quanto o Luiz Carlos teve que treinar e treina até hoje para conseguir controlar essa reação. Eu sei que, na verdade, quando a pessoa diz você tem um dom da palavra, no fundo o que ela quer é me elogiar. Ela quer me elogiar. Mas eu quero muito que você entenda isso. Eu, a Luciana, você, nós não temos muito dom ou pouco dom. O que nós temos é uma habilidade da comunicação que deve ser treinada e desenvolvida. Perfeito. E assim, Franco, parece que comunicar é um mero detalhe. Tem os tímidos, não, eu sou de uma atividade financeira, vez ou outra vou ter que falar. Comunicar acaba que é o seu lema de vida, né? Realmente muda a vida das pessoas, melhorar a comunicação. Sei que você deve ter muitos depoimentos aí, transformadores. Sim, transforma. A Luciana deu um exemplo, né? Vida financeira, é isso? Às vezes a pessoa é financeira, eu não preciso falar, eu não sou de comunicar, não vou lá na frente. Ok. Imagina, você é um consultor financeiro. Você entra na carreira como analista financeiro, você pode ser um gerente financeiro, um diretor de um segmento financeiro. Para você ir crescendo na carreira, mesmo uma carreira extremamente técnica, extremamente racional, que mexe com números, mesmo a progressão nessa carreira, que é técnica, depende da sua habilidade de comunicação. Por mais técnica que seja a carreira, a comunicação é o que vai fazer com que você atinja o próximo nível. De repente você diz assim para mim, Franco, eu estou feliz com o cargo que eu tenho. Beleza, tudo bem, sem problema. Mas será que você não gostaria de melhorar a comunicação dentro da sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos? Entra a comunicação nesse instante também. A habilidade de uma boa comunicação melhora a nossa vida, independente de ser a vida profissional ou o nosso dia a dia familiar. Perfeito. E a questão aí, nós somos vendedores, né? Dá uma dica, uma ferramenta, algo prático que a gente já pode implementar hoje, terminando aqui o nosso bate-papo, para a gente inserir isso na nossa comunicação para vender mais e melhor. Vamos lá. Nós já estamos aqui há alguns minutos conversando, tá? Você está aí nos assistindo há alguns minutos. Você reparou que nesse tempo, eu e Luciana, temos usado muito da tríade da comunicação? Presta atenção, vou te explicar. Nós temos usado palavras adequadas. Então, o teu cliente vai comprar mais de você quando as palavras que você utiliza são palavras engajadoras. Você precisa prestar atenção no seu tom de voz. Repare, eu tenho variado meu tom de voz constantemente em altura, intensidade
e velocidade. Quando eu faço isso, eu mexo com uma parte do cérebro das pessoas que faz com que elas prestem mais atenção naquilo que estou dizendo. E o terceiro item dessa tríade da comunicação é isso. Gestos. São os gestos. Os gestos são fundamentais para você criar uma conexão maior com as pessoas que estão nos ouvindo. Então a dica é, toda vez que você fala, as pessoas te compreendem pelas palavras que você escolhe, pelo seu tom de voz que usa e os gestos que você faz. Perfeito, era isso que eu ia te perguntar. 3 elementos essenciais na comunicação do vendedor junto ao cliente. Então é explorar. Tríade da comunicação. Tríade da comunicação, perfeito. E, assim, o líder, ele deve adotar em sua comunicação para gerar engajamento, comprometimento. Ele não está ali o tempo todo, ele dá as costas e o time tem que manter o resultado, a pegada. Algum verbo, alguma palavra, algo mais amigável, que de repente você pode sugerir aí, que é comum de você ver errado no líder, para a gente corrigir. Dá essa sugestão aí. Sugestão de 30 segundos que vai mudar a tua liderança. Presta atenção. Você chega para a tua equipe e diz assim, ó, hoje eu estou aqui para compartilhar essa informação com vocês, para que nós possamos ter resultados melhores. Eu vejo muito líder dizendo assim, Luciano, hoje nós estamos aqui compartilhando informações para que vocês tenham resultados melhores. Quando o líder não se inclui nos resultados, ele faz com que a equipe não se engaje tanto quanto se engajaria se ele se incluísse. É uma dica de comunicação que, repito, demorou 30 segundos, mas que vai te provocar um resultado extraordinariamente melhor. E eu acho que é legal esse recurso, você vê um orador que engaja, que você quer ficar olhando, você não vê a hora passar, ele usa muito esse recurso. Às vezes ele possivelmente, ele está no patamar degrau 10 e ele quer trazer o público que está no 3 para o 10. Ele não fala, vocês estão embaixo, ele fala, nós estamos com a mentalidade assim, assado. Então, sempre se inserir, né? Sim. Eu sei que algumas pessoas lá em casa devem estar perguntando, assistindo, isso aí que o Franco e a Luciana estão falando, isso é um jogo de palavras. Coloque em prática, meu amigo. Coloque em prática, minha amiga. Os resultados te mostrarão que não é um jogo de palavras. E outra coisa que eu vejo que nos últimos tempos você tem falado bastante, Franco, da importância da comunicação intrapessoal. Aquela do Franco com Franco, Luciana com Luciana, que é consigo mesmo. E, assim, quais impactos profissionais e pessoais dessa fala? Se ela é boa, se ela não é tão boa? Que eu acho que faz parte da comunicação e nem sempre ela é falada, né? Eu tenho estudado muito grandes líderes, estudado mesmo profundamente, tendo estado com eles, entrevistado, vivenciado o dia a dia da vida desses líderes. Então são 10 grandes lideranças brasileiras, boa parte dessas lideranças, boa parte delas são pessoas com prosperidade profissional e financeira. Isso me incomoda muito, Luciana, porque um empresário tem uma oportunidade e não deslancha tanto, e um outro tem uma oportunidade semelhante e deslancha. Será que a comunicação desse é diferente da comunicação desse? Muitas vezes não é só a comunicação. O que eu tenho percebido é que muitas vezes é a mentalidade e as crenças internas que fazem com que esse profissional deslanche e esse outro nem tanto. Então eu tenho feito alguns trabalhos, inclusive o trabalho que nós terminamos hoje aqui em Belo Horizonte, é um trabalho do módulo 2 do treinamento, onde eu mesclo técnicas com mudança de mindset, mudança de mentalidade, para que as pessoas vençam crenças limitantes, entendam que a comunicação envolve linguagem e fisiologia, não só linguagem. De nada adianta uma boa técnica se a pessoa por trás dessa boa técnica, que aprende essa boa técnica, não quiser colocá-la em prática. Não acreditar que, se colocada em prática, ela vai funcionar. Você lê um livro, você assiste uma palestra, você vê um filme, você faz um curso, você faz uma mentoria e chega no final do processo e diz assim,
adorei, mas isso não é para mim. Não é para mim. Uhum. Você aprende as técnicas, você sabe a ferramenta, testou lá no curso e na hora que você vai lá na frente você trava. Trava. Por quê? Você mesmo não acredita que é capaz daquilo que acabou de aprender. Uhum. Eu ia até te falar, assim, a questão da importância, né, nesse contexto da mentalidade. Fundamental, fundamental. Um item que eu encontrei nesses 10 líderes que eu estudei, todos eles têm mindset evoluído. Exatamente esse é o foco do módulo 2 desse treinamento, que foca tanto nessa mudança de mentalidade. É um mindset de desenvolvimento, né? Que não é pronto, que tudo que você der foco, atenção, aquilo ali vai desenvolver. É o mindset do desenvolvimento, Exatamente né? isso. E por isso que a gente tem que tomar o cuidado. Às vezes a pessoa chega pro Franco e fala assim, Franco, você tem um talento. Não, Franco, parabéns, você se esforçou, olha onde você chegou. Exatamente isso. É o esforço contínuo. Uma filosofia milenar oriental de Kaizen, melhora contínua, um dia após o outro. O treinamento de hoje foi incrível, mas eu tenho que admitir, o de amanhã será ainda melhor, porque é melhoria contínua. Certo. E a sua trajetória aí, Franco, até chegar aos resultados de hoje, a agenda lotada, Brasil todo, quem foi sua inspiração? Foram várias inspirações. E mais do que isso, não só inspiração te motiva, mas tem muita gente que colabora com você. Né? Então eu tive pessoas que colaboraram demais no início da minha carreira e continuam colaborando até hoje. Eu repito, nós estamos hoje aqui no treinamento pela empresa JFV, que é uma empresa genuinamente mineira, aqui de Belo Horizonte. Só para que você tenha uma ideia, nos últimos tempos, essa empresa me trouxe dezenas de vezes aqui para Belo Horizonte. Então são trabalhos como esses que nos ajudam e estimulam. E bacana que você está falando, foi um trabalho de equipe, né? Ninguém chega sozinho, jamais, né, a um resultado expressivo. Jamais. Gente, fica mais um pouquinho, estamos chegando ao final. Fala pra gente, que aí acabou que meio clichê aí, o nosso bate-papo, um livro que você queira nos sugerir. As Armas da Persuasão, Robert Cialdini. Perfeito. E um filme que mexeu com você? Uma série? Não sei se tem tempo, né? Mas eu pus barra série, porque tem gente que sugere mais a série. É um filme que eu assisti já faz algum tempo, que me emocionou e me emociona muito. O Carteiro e o Poeta. É um filme bem bacana que conta a história do chileno Pablo Neruda, na época que ele foi para o exílio, e a amizade que ele fez com um carteiro. E foi bem premiado, né? Muito premiado, muito premiado. Deixa pra gente, Franco, dentre as várias, sobre a mentalidade, a tríade da comunicação, finaliza aí pra gente uma mensagem. Finalizo sempre essa mensagem, quem me segue nas redes sociais já viu. A mensagem é o seguinte, eu carrego essa pulseira aqui no braço, e essa pulseira está escrito #Comunicar Transforma. Da mesma forma que a comunicação transformou a minha vida, eu desejo de coração que a comunicação transforme a vida de você que está nos assistindo e da Luciana, que gentilmente me permitiu, nesse espaço, que entrasse nos canais dela e conversasse com você. E eu que agradeço. Obrigado. A concessão aí do seu tempo. Só pra gente falar, sucesso e boas vendas, vamos lá? 1, 2, 3 e... Sucesso e boas vendas!